Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Mais uma noite de estudos, de paz, com uma lição que é daquelas que não é muito simples para a gente colocar em prática. Mas o bom é que a gente está sempre perseverando, ouvindo, insistindo, e a gente vai aprender um momento, porque estamos todos nesse caminho inevitável do progresso, do crescimento, da evolução espiritual. Hoje nos cabe falar do capítulo 12 do Evangelho, uma parte dele, dos itens 1 a 8, em que fala: amai os vossos inimigos. Então, a gente já teve aí um bom preâmbulo trazido pela Maria Lídia no preparo, em que já nos faz um convite a essa reflexão. E, de fato, não é uma lição simples, né? Porque a nossa cultura atual, e ainda com muitos elementos das nossas experiências pretéritas, ainda nos traz um entendimento equivocado de que o perdão está associado a uma fraqueza, não é? A uma tolice, e nós somos instigados o tempo todo para que a gente revide, para que sejamos duros, para que não tenhamos essa compreensão em relação à dificuldade do próximo. E aí estamos aí com uma lição trazida por Jesus há 2018 anos, em que a gente tem muita dificuldade de desconstruir toda essa blindagem que acabou ficando endurecida em cada um de nós, em que a gente ainda vê com muita dificuldade essa orientação de amar aquele que nos faz mal. Então, hoje a gente vai refletir em torno disso, e eu espero sinceramente que, ao sairmos aqui hoje da casa de Eurípides, que a gente tenha pelo menos um desejo de que isso aconteça nas nossas vidas. Que, como a Lídia colocou muito bem, essa experiência de amar os inimigos, nós somos convidados ao exercício, inclusive dentro dos nossos lares. Porque, por mais que nos pareça muito natural em que os laços familiares estejam envoltos de amor, de ternura, de fraternidade, por vezes a gente experimenta também essa possibilidade da prova de ter ali, junto de nós, naquela convivência diária de uma vida inteira, companheiros que se mostram aqueles adversários, né? Se a gente não quiser usar a palavra inimigo, que às vezes soa tão forte para a gente, ou quando não, tristemente, nós somos aqueles que provocamos esse sentimento da inimizade no coração de alguém. Então, para começar o nosso estudo, eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês um pequeno trecho que corresponde ao item 1, em que tem exatamente as palavras de Jesus para nós. Está em Mateus, no capítulo 5, os versículos são de 43 a 47. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se amardes só os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Nem vou continuar aqui o restante do trecho, convido vocês a lerem depois o capítulo inteiro, o evangelho inteiro, que o estudo, o conhecimento é sempre muito bom. De fato, né, meus irmãos, amar aqueles que nos amam é praticamente uma obrigação que nós temos. A gente só vai estar devolvendo aquele bom sentimento que a gente já recebe daqueles que também nos tratam com amor, com carinho, da afeição. Então, que bom quando esses laços já estão bem construídos. Mas e aí, quando eu sou convidado a amar aqueles inimigos, como que eu procedo? Que olhar é esse que eu lanço para o companheiro que me ofendeu? Bom, Jesus também teve seus inimigos. Porém, Jesus foi inimigo de alguém?
Acho que essa já é uma boa diretriz para a gente começar a pensar. A gente vai encontrar, sem dúvida alguma, aqueles companheiros que vão divergir do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas vibrações. O problema é quando nós nos tornamos também um espelho para esse companheiro e começamos a devolver toda essa vibração, esse mal. E aí sim cumpre muito bem o que esse capítulo fala em um dos seus itens, que é o retribuir o mal com o mal, e não o mal com o bem, como é orientado no Evangelho para nós. Como eu estava falando para vocês, a gente vem num processo quase que histórico, realmente, ao longo dos anos, nessa própria encarnação, em que nós somos instigados o tempo todo a isso. Como dizer sim a esse convite de Jesus? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando eu olho para um companheiro que está equivocado e que, no meu entendimento, se coloca como um adversário, como um inimigo para mim, eu preciso fazer a seguinte reflexão. Será que o erro que aquele companheiro comete também não seria um erro que eu cometeria? Então, no estágio em que estamos, ainda na condição de imperfeição, raramente nós teremos uma certeza, uma convicção plena de que estamos moralmente tão evoluídos a ponto de não cometermos equívoco algum. E mais, aqueles espíritos que já estão nessa condição, em que não tem mais esses deslizes morais, eles também já construíram uma outra aquisição moral importantíssima, que é o amor. O amor faz com que a gente lance esse olhar da tolerância, da compreensão para todos aqueles que nos cercam. Porque qual é o nosso entendimento enquanto cristãos? Estamos hoje vivendo uma condição moral em que nós estamos numa lei de progresso sendo aplicada à nossa vida, em que alguns equívocos que eu cometo hoje, certamente amanhã e nas experiências futuras, eu não mais cometerei. E assim acontece também com todos os companheiros. Se eu começo a exercitar esse amor e essa tolerância para todos que comigo convivem, eu vou entender que hoje aquele companheiro tem uma dificuldade que vai ser superada amanhã. E mais, se eu tenho de fato o amor desenvolvido no meu coração, eu vou facilitar o processo de crescimento daquele companheiro. Aí é que vem o desafio para a gente, porque a gente muitas vezes acaba olhando com aquele desejo de que a coisa não seja boa para aquela pessoa que me fez um mal, que aquela pessoa não seja feliz. Eu lanço para Deus, muitas vezes, uma responsabilidade de um juiz malvado, em que eu falo, não, tudo bem, mas Deus está vendo o que está acontecendo, está entregue na mão de Deus. Como se Deus tivesse também fadado a responsabilizar cruelmente aquela pessoa. Aí, por vezes, essa fala equivocada que a gente tem, olha lá fulano, só faz besteira, mas está sempre bem, está sempre feliz, as coisas dão certo para ele. Não, a gente não sabe o que estava programado para a experiência reencarnatória daquele companheiro. E se eu vejo que ele está tendo algum sucesso, algum êxito, eu preciso agradecer a Deus. É muito clara aqui a orientação de Jesus, quando nos fala, inclusive, para orar por aqueles que nos perseguem. E a gente esquece muitas vezes disso. E se envolve numa aura de vibração que não consegue nem sair, nem enxergar de maneira racional as coisas que acontecem. Porque esse sentimento da vingança, de devolver o mal com o mal, muitas vezes cega a gente. Nós passamos anos, muitas vezes, das nossas vidas, presos a situações, criando inimigos verdadeiramente por motivos fúteis, por besteiras. Quantas vezes a gente passa por alguém na rua, a pessoa está distraída, não percebeu que a gente passou, cumprimentou e ficou, como os adolescentes dizem, no vácuo, né? Falou, a pessoa não respondeu aquele bom dia de volta. Também não falo mais, porque fulano é antipática, passei por ela. A gente sabe o que aquela pessoa estava passando? Às vezes aquela criatura estava tão envolvida nos seus problemas que não percebeu quando você passou, quando você cumprimentou. Para a gente começar, eu gosto muito de contar história, né? Isso é coisa de professor. O professor adora contar história.
Para a gente começar a pensar um bocadinho mais sobre isso, vou contar para vocês uma história, e essa não é ficção não, foi verdade. Está lá no livro Almas em Desfile, quem contou foi Hilário Silva, numa passagem muito interessante que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele já era espírita, convicto, já há algum tempo, e estava, numa ocasião, almoçando na casa de Quintino Bocaiúva. Eu gostei muito dessa história porque eu fui nascida no bairro de Quintino Bocaiúva, né? Gosto de ouvir das histórias de Quintino Bocaiúva. E nem sabia, na verdade, até então, dessa relação dele, inclusive, com a doutrina, da amizade com Bezerra. E aí, nessa ocasião do almoço, eles estavam numa conversa entusiasmada sobre a doutrina, inclusive, e aí entrou um funcionário e falou assim para o Quintino Bocaiúva: olha, aquele funcionário daquela situação está aguardando lá fora com o policial. Então, na mesma hora, Quintino já ficou enrubescido, porque nós temos isso quando o rancor, o ódio ainda está dentro do nosso coração, a gente tem sensações físicas com isso, né? O rosto fica corado, sua, coração bate forte. Ele ficou com todas essas sensações. Pediu para que esse funcionário entrasse junto com o policial. O que tinha acontecido? Num acidente, esse funcionário deixou a arma disparar e quase atingiu Quintino Bocaiúva acidentalmente. Ele tomou aquilo como uma ofensa tão grande que, feita a denúncia, ele não queria perdoar de maneira alguma aquela criatura. E o rapaz estava lá, trêmulo, envergonhado do que tinha acontecido, e suplicava pelo perdão. Dr. Bezerra, que não tinha sido convidado ali à situação, só observava. Então, Quintino, muito incisivo, falou: não, eu não perdoo, não. Que o rapaz falou: olha, eu só posso ser anistiado de ser preso se o senhor retirar a denúncia. Não, não vou retirar, não. O que você fez foi muito grave, eu poderia ter perdido a vida e tudo mais, e falou um monte de impropérios. E aí, ele vendo, Quintino, que Dr. Bezerra de Menezes, apesar de não estar envolvido na conversa, tinha um certo olhar de reprovação, aí ele não se conteve e perguntou: mas você não acha, Bezerra, que eu estou certo? E aí, convidado a dar opinião, ele deu. E ele disse só uma coisinha bem direta ali ao coração de Quintino: meu amigo, será que você... Eu não posso impedi-lo de manter o processo, ele vai ser preso. Mas será que você também não cometeria esse mesmo equívoco? Tenha esse cuidado de, então, não errar mais. Quintino ficou envergonhado, olhou para o rapaz, para o policial. Tudo bem, meu amigo, dessa vez está perdoado, você volta a trabalhar amanhã comigo. Porque, é claro, quem de nós pode afirmar hoje que não vai cometer aquele erro, aquele equívoco? Nós não sabemos das circunstâncias que levam, muitas vezes, alguns companheiros a cometerem um ato impensado, a ofender alguém. Às vezes, a gente ofende, inclusive, sem a menor intenção da ofensa. Quantas vezes uma palavra mal interpretada, mal acolhida por aquele que está ouvindo, torna-se uma ofensa. A pessoa guarda aquilo, às vezes são anos depois para falar: puxa vida, mas aquele dia, aquilo que você disse não me caiu bem, não calou bem no meu coração. Eu trabalhava numa empresa em que nós estávamos numa sala muito grande e com muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Eu sou essa pessoa que, como vocês podem ver, discreta, que fala pouco. Então, eu sempre gostei baixo, né? Então, eu sempre gostei muito de conversar, de falar com as pessoas. É uma característica que eu tenho e que nem sempre é muito favorável. E quando eu comecei a trabalhar com essa equipe, tinha uma determinada colega que sempre olhava para mim com um olhar meio atravessado. E aí, é claro, né, dentro das minhas imperfeições, ela me olhava torto, eu olhava torto também. E a gente foi ficando assim durante algum tempo. Até que a chefe, percebendo a situação, ela me chamou para conversar. E falou assim: olha, Dani, vou te pedir para ter um pouquinho de compreensão com a fulana. Ah, isso é uma coisa importante de falar. Ela se queixava porque eu era muito feliz todos os dias. Isso era uma coisa que eu estava sempre, né? Mal sabia ela dos meus problemas, mas eu sempre estava tentando levar na esportiva. E aí a chefe, quando teve esse episódio de eu ser feliz todo dia, ela me chamou para conversar e falou assim: olha, Dani, vou te pedir uma compreensão em relação à fulana, porque ela traz um histórico de vida de muito sofrimento. A mãe desencarnou com um câncer que foi muito invasivo e a irmã se suicidou na frente dela. Então,
Então, vejam, uma criatura com uma história de vida de muito sofrimento. Para ela, a felicidade era uma ofensa. Porque como a vida dela era uma soma de episódios trágicos até então, de muita infelicidade, ver alguém feliz a ofendia. E aí, sabendo dessa história, eu comecei a me comportar diferente. E aí a gente começa a acolher, a gente começa a compreender, porque tem isso, meus irmãos, se a gente cria a barreira em que nós não nos permitimos realmente perdoar e olhar as pessoas com amor, dificilmente a gente vai conseguir romper se não há essa vontade. Eu comecei a ter vontade, e não que eu seja santa e que já esteja mais evoluída que qualquer um de nós, mas eu me permiti aquela possibilidade. E vou falar para vocês, eu hoje não estou mais nessa empresa, trabalho em outra, e nós somos amigas até hoje, porque eu compreendi a condição que aquela criatura estava, e que por vezes nos falta isso. Quando Jesus nos fala em amar os nossos inimigos, que compreensão é essa do amor que a gente precisa ter? É claro que quando eu falo em amar a Lurimar, que é minha amiga, eu vou ter uma vibração completamente diferente, inclusive na relação magnética que a gente cria, de amor, porque eu vejo a Lurimar, eu tenho de fato um sentimento bom, eu tenho vontade de abraçá-la, de estar perto dela. Uma declaração de amor, né? E por vezes a gente não tem isso por aquele companheiro que, é claro, nos causa uma repulsa. Alguém que me fez alguma coisa muito grave e eu olho para aquela pessoa, obviamente eu não vou ter esses mesmos sentimentos nobres a princípio. Quando Jesus fala em amar, o amor, ele é um sentimento que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender. Mas sabemos que dentro dele está contidos muitos outros sentimentos, da tolerância, da compreensão, da benevolência, da indulgência quando a gente ama. E quando ele fala em amar esse inimigo, é amar no sentido de acolhê-lo, no sentido de compreender que aquela criatura está num processo evolutivo e que em algum momento ela também vai conseguir ter sentimentos nobres e atitudes nobres. Vamos usar o exemplo das crianças. Se as crianças cometem um equívoco, os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, a gente cria um ódio em relação à criança, quando a criança comete um erro, faz aquilo que a gente não orientou para que fosse feito? Não, por quê? Nós compreendemos que ele está aprendendo, que ele está entendendo como se dá a relação social com outras pessoas, e a gente orienta, não deixamos de amar ainda assim. É esse sentimento de amor que Jesus nos traz, no sentido da compreensão. Porque quando a gente chega nesse estágio em que a gente olha para o inimigo com um olhar de compreensão, do amor nesse sentido do acolhimento, eu começo a superar 2 grandes obstáculos que eu tenho na vida, que são o orgulho e o egoísmo. Nós bem sabemos que esses são 2 pesos que nos puxam para baixo o tempo todo. Por que eu tenho dificuldade no perdão e também em pedir o perdão a alguém, em perdoar e pedir o perdão a alguém? Porque ainda guardamos muitos resquícios do orgulho. Como eu estava falando para vocês, a gente ainda tem aquele entendimento de que é uma fraqueza, de que eu não estou sendo firme o suficiente e grande o suficiente. Então, eu acabo vacilando e deixando para lá, e deixando que as coisas acabem transcorrendo da maneira que devem ser, sem uma atitude minha. Por quê? Porque ainda sou orgulhosa, ainda falta humildade. Eu entendo que eu tenho esse direito em relação ao outro, e esqueço, por vezes, de olhar para as minhas próprias características. Então, sendo assim, a gente chega à conclusão de que, de fato, para quem não tem uma compreensão das leis de Deus, esse amor é um contrassenso, ele é incoerente. Porque se eu tenho um olhar materialista e imediatista, eu vou compreender que, de fato, eu não devo perdoar. Porque eu vivo essas relações muito imediatas. Mas nós, mesmo que hoje seja o primeiro dia aqui na casa de Eurípides, que temos esse olhar cristão, que temos a doutrina como norte nas nossas vidas, nós sabemos um aspecto muito importante do viver,
que é o fato de nós sermos espíritos imortais. O que nós estamos vivendo hoje é uma fração de segundos dentro da nossa existência. Mesmo que eu viva 80, 90, 100 anos, é uma experiência muito pequena, porque somos milenares. E, por vezes, essa relação de inimizade, esse ódio que vai numa crescente, se a gente não começa a fazer o movimento contrário, ele vem por várias encarnações se arrastando. Se nós pudéssemos ter acesso a tudo que é dito nas mesas mediúnicas, nas casas espíritas, vocês vão ver que muitas das histórias, muitas vezes, da obsessão, da subjugação que acontece, ela se dá porque os espíritos têm dificuldade de compreender a condição em que está aquele companheiro encarnado que lhe fez um mal, e aí guarda esse sentimento do ódio e da vingança, e muitas vezes a dificuldade do perdão. Por quê? Ele entende que ainda precisa resgatar aquela conta, ele olha para aquele companheiro revivendo todas aquelas experiências que aconteceram e não conseguem se libertar. Como, da mesma forma, acontece também o inverso. Quantas experiências a gente tem quando nós mesmos não somos os protagonistas, mas que a gente ouve as pessoas falando? Pois é, fulano morreu, mas não virou santo, não. Ainda lembro daquilo que ele fez. Tenho certeza que vocês estão criando aí correntes que acabam prendendo os dois. E nem aquele que está desencarnado consegue seguir sua caminhada evolutiva e nem você consegue viver em paz. Na segunda-feira, quando nós falávamos do outro tema, que era o homem de bem, mas que também surgiu a questão do perdão, eu estava falando, e gosto desse exemplo, que é segurar uma brasa acesa. A gente fica agarrado naquela brasa acesa, revivendo todos esses sentimentos, toda essa maquerência, toda a negatividade que está em torno dessa ausência do perdão, quase que ficando dependentes dessa relação. É muito triste isso, quando a gente não consegue, de fato, seguir em frente. Porque quando nós falamos em perdoar, em seguir adiante, eu não estou falando só porque eu sou bonzinho e quero que o outro seja feliz. Eu estou olhando também para mim. Porque esse movimento do perdão, ele vai fazer muito bem àquele que foi perdoado, mas especialmente para aquele que está perdoando. Vocês podem observar que quem é rancoroso, quem guarda mágoa no coração, são pessoas que ficam doentes facilmente. Porque revive todo o tempo que lembra aquelas determinadas situações. Eu tinha um amigo, hoje eu espero até que ele já tenha superado isso, mas ele gostava de ter como lema de vida meu lema de vida é, vou levar para o caixão comigo. Então as pessoas faziam as coisas com ele, deixa, eu vou levar essa para o caixão comigo. Gente, não precisamos disso, não é? A gente precisa viver em paz, coitado, a gente precisa viver em paz. E muitas vezes essa paz está única e exclusivamente nas nossas mãos. Quando a gente permite, de fato, uma nova oportunidade para aquele que cometeu um erro. E mais, quando nós olhamos para nós mesmos também nesse sentido. Porque quando falamos em perdão, em reconciliar, nós também estamos falando de nós mesmos. Porque por muitas vezes esse inimigo somos nós. Quantas vezes nós mesmos estamos boicotando a nossa própria felicidade? Quando eu não perdoo, eu estou fazendo isso, por exemplo. Porque eu perco a oportunidade, por exemplo, de estar num dia feliz, agradável, num almoço em família, recordando histórias que o fulano fez há não sei quanto tempo atrás. Todo mundo aqui deve ter uma lembrancinha disso, né? Aí, de repente, aquele almoço que estava indo bem, as pessoas já estão se desentendendo e lembrando e se desajustando, se desequilibrando, porque não conseguem seguir em frente. E quando eu falo em olhar para si próprio, com esse olhar também da tolerância, da compreensão, porque também nós precisamos ter amor por nós mesmos. Quando Jesus fala para amar os outros como a si mesmo, ao próximo como a si mesmo, é porque a gente já parte de um pressuposto em que eu, de fato, me amo. Se eu me amo, eu entendo as minhas deficiências, eu compreendo as minhas fraquezas.
Tem a historinha lá da orientação no avião, que é muito boa nesse sentido. Num caso grave no avião, máscaras cairão, coloque primeiro em você e depois auxilie o outro. Se a gente fizer uma analogia aí, trazendo isso para as nossas vidas, que máscara é essa que a gente precisa colocar primeiro em nós? Eu preciso conhecer o amor, eu preciso conhecer o bem, eu preciso abandonar o homem velho que ainda habita em mim, para que aí sim eu tenha algo bom para oferecer para o outro. É reforma íntima, é fazer aquela pergunta que Santo Agostinho nos orienta em relação a: será que eu fiz tudo de bom que eu poderia ter feito hoje? Eu incluiria aí: será que eu perdoei todos que eu poderia ter perdoado hoje? Será que eu amei como eu poderia ter amado hoje? Porque oportunidades não nos faltam. Às vezes a gente se fecha para as possibilidades que aparecem, mas todos os dias nós temos a oportunidade ou de não criarmos laços de inimizade com alguém, que é um aspecto muito importante, porque já nos basta toda a bagagem, a malinha que a gente está trazendo de outras experiências. E às vezes a gente começa a colocar outros ingredientes na experiência que está vivendo. Ou de fazer esse ajuste que nós precisamos. Quando na lição inicial fala em conciliação, né? Não é nem reconciliação, em conciliação, e nos lembra que nós estamos no caminho, é porque o momento é hoje, é agora. Nós não podemos esperar para que amanhã surja uma oportunidade, para que no próximo Natal eu reencontre, para que por acaso eu veja aquela pessoa. Não. O momento da reconciliação é hoje. Enquanto eu tenho oportunidade, enquanto eu estou no caminho, enquanto estamos crescendo juntos nessa experiência. Porque aí vem um outro aspecto também posto na lição de hoje, no nosso estudo, que é a relação com esses companheiros que nós chamamos inimigos quando já estão desencarnados. E aí, meus irmãos, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Porque essa ação da inimizade, que por vezes na experiência em que ambos estão encarnados, vai aparecer como ofensa, uma agressão e tudo mais, começa a criar laços psíquicos maiores, em que a gente vê processos de desobsessão gravíssimos, em que as pessoas, de fato, passam de um processo espiritual para um processo físico, de fato, porque não existe a oportunidade desse ajuste. Então, o que nós estamos construindo? Será que a gente quer passar por essa experiência? Ou será que, conhecendo a doutrina, e aí a gente já está aí completamente já presos, né, a essa resposta, porque nós temos o conhecimento, nós vamos ajustar isso nesse momento, que é o momento que Jesus nos convida para que isso seja feito. Divaldo Franco teve uma experiência na sua vida muito simbólica e de lição para todos nós nesse sentido. Durante muitos anos, ele sofreu ataques obsessivos de um companheiro. Eles haviam sido pares, inclusive, em algumas experiências, inclusive, anteriores, em algumas encarnações. E aí, num dado momento, como esse laço que unia eles era uma vontade de ir contra as leis de Deus e as palavras de Jesus, vendo que Divaldo estava seguindo um outro caminho, já enquanto Divaldo, encarnado, esse companheiro começou a fazer ataques muito severos. E foram, meus irmãos, 30 anos ininterruptos de obsessão, em que ele sofria ataques, em que ele sofria fisicamente o efeito desse laço que se passou de amor para ódio, ligando eles dois. E aí vejam o poder do amor. Esse companheiro, nos relatos que Divaldo faz, e até num livro que foi publicado, ele é conhecido como Máscara de Ferro, né? E aí, numa experiência de amor, esse laço do ódio se desfez para se transformar numa relação de amor novamente. Certa feita chegou uma criança na Mansão do Caminho, que é a obra social que o Divaldo tem em Salvador. Essa criança chegou para adoção, seria acolhida lá pela casa.
Era uma criança franzina, né? Givaldo, até quando relata isso, fala que a criança era feia, né? Ele usa essa palavra, era um bebezinho feio. Mas Givaldo, vendo aquela criança, assim como ele faz com tantas outras que são levadas lá para serem acolhidas, ele olhou com amor para aquela criatura e falou: olha, tá cheio, não tem lugar, mas eu vou dar um jeito, deixa ela aqui comigo. Quando ele acolheu com amor aquela criatura, o Máscara de Ferro se apresentou a ele. E aí falou: Givaldo, realmente você se transformou, porque essa aí que está nos seus braços é a minha mãe. E vendo você tratando a minha mãe com amor, eu realmente preciso reconhecer que esse tal de Jesus aí modificou você e que ele é importante. E aí ele passa a ser de um obsessor para um companheiro espiritual que soma forças ao trabalho que o Divaldo faz. Então vejam, o amor é a chave de tudo. Como é que é ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Mas no lugar da gente ficar preso a esses versos, a gente anda com outro na cabeça, que é aquele: eu vou festejar o seu sofrer, o seu penar. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão, não é? Quando toca isso, o pessoal vibra, né? Olha, ainda cutuca, né? Olha, viu? A letra para ela. Porque a gente ainda se prende nessa vibração de que é bom ver que o outro está sofrendo, porque ele está sentindo na pele aquilo que eu passei. Viu como Deus está sendo justo? Porque eu passei aquilo e ele está passando também. Eu já contei aqui a história do companheiro, que é o Antônio Carlos Prazeres, que no lugar de criar ódio e rancor em relação a uma comunidade onde o pai dele foi assassinado, ele construiu um trabalho social. E aí ele tem a Orquestra da Maré, que hoje acolhe um monte de crianças, e ele retribuiu o mal que aconteceu à família dele com o bem, dando oportunidade para que essas crianças tenham um futuro muito mais promissor e escolhas muito mais acertadas que aquele companheiro que tirou a vida do pai dele. Então, nos falta, muitas vezes, esse olhar que vai além da percepção material, além desse olhar físico que a gente tem muitas vezes. Porque quando eu vejo que eu tenho uma relação de antipatia, muitas vezes, que nos parece até num olhar mais imediato, infundada em relação a alguém, certamente pode ter ali, não é via de regra, mas eu posso ter ali alguns elementos de uma reminiscência anterior. E que eu preciso lutar contra isso. No lugar de inflamar e cantar os versos da Beth Carvalho, eu preciso lutar contra isso. E aí tem uma ferramenta maravilhosa para nos auxiliar, que é a prece. Como a prece é importante nesse sentido. Eu sei que hoje eu vou estar com fulana que eu não gosto e que me causa uma animosidade. Como é que o santo não bate, né? A gente dá um monte de características para isso. O que eu preciso fazer? Entrar em prece. Pedir para que os meus amigos espirituais me auxiliem para que eu não revide a uma suposta ofensa, para que eu emita vibrações de amor para aquela pessoa, no lugar de emitir as vibrações de ódio que, por vezes, essa pessoa já vai apresentar para mim. Jesus nos fala: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É claro que eu preciso ter um olhar sensato em relação a isso. Eu não estou dizendo que eu preciso estar ali falando: olha, bate, bate. Joana de Ângeles tem uma lição muito boa, palavras nesse sentido, em que ela fala: se o companheiro está lhe atirando lama, sai da frente. A lama vai cair no chão e a mão dele vai ficar suja. E você vai sair limpo da situação. Agora, se eu fico ali parado, esperando o tempo todo e devolvendo, aí eu me comprometo também com isso. Então, quando Jesus nos fala em que nós precisamos dar a outra face, é a nossa resignação em relação à dificuldade do outro. Puxa, fulano me fez isso, mas que pena, né? Que pena que ele ainda tem isso para oferecer. Isso responde a uma questão
muito importante nas nossas vidas, que é uma reflexão íntima que a gente tem que fazer. Por que nós nos magoamos tanto ainda com os outros? Por que a gente se ofende tanto com o que as pessoas fazem, falam? Porque nós criamos expectativas além do que as pessoas podem nos oferecer. Eu começo a projetar no outro um ideal de pessoa em que nem mesmo eu sou. E como é que eu vou exigir aquilo de alguém? A gente olha para aquela criatura, especialmente quando a gente fala de relação familiar, esperando que a pessoa seja sempre flores, que seja rosas, que seja amor, mas aquela pessoa tem espinhos. E é natural que ela tenha espinhos, até porque se eu olhar, eu também tenho os meus. Mas nós criamos essa projeção, nos magoamos, nos ofendemos e levamos a culpa para o outro. Esse processo da culpabilização também é algo importante para a gente pensar nessa lição. Que lugar é esse da culpa que esse meu companheiro ocupa? Ele, de fato, é sempre o culpado das situações? Ou eu poderia ter uma atitude que também me tiraria dessa rota de colisão? Quantas vezes a gente está ali provocando o tempo todo, e aí quando a pessoa explode, olha, está vendo como é que ela é? Impulsiva, desequilibrada, por isso que eu não posso conviver com fulano. Mas que atitudes eu tenho também em relação a essa pessoa? Vamos olhar um bocadinho para nós. Isso é reforma íntima. Isso é educação do espírito. Nós estamos aqui na Terra, que é uma grande escola nas nossas vidas. Todos os dias temos lições, oportunidades, mas aí, por vezes, a gente está igual aquele aluno que, como dizia meu avô, bate gazeta, né? A gente quer fugir da aula, a gente quer se esquivar da lição, não quer fazer a prova, mas nós estamos aqui num processo de aprendizado constante, em que eu preciso, de fato, colocar em prática tudo que eu venho aprendendo. E aprender, olha que a gente aprende bem a beça, gente. A gente vem à casa espírita, a gente lê os livros, a gente faz os cursos, mas na hora da prática dá um branco. Isso que a gente precisa pensar dentro do nosso processo educativo íntimo. O que eu estou fazendo com esse conhecimento que eu adquiro? O que eu estou construindo com toda a base que a doutrina me dá? Porque é maravilhoso, e isso se estende também a mim, não estou falando num lugar de isenção, não. Da gente ter o conhecimento, de falar, de propagar todas as benesses que a doutrina traz, mas ela, de fato, só está dentro de nós, e isso qualquer religião, quando eu pratico aquilo que eu estou aprendendo. Jesus foi essa lição para nós. Mais do que falar aos companheiros, mais do que viver experiências que pareciam até sobrenaturais, naquele momento era necessário para o estágio evolutivo em que nós estávamos, operando o que eram ditos os milagres, Jesus praticou. E no momento mais crítico do seu Calvário, suas palavras foram: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Vejam bem, eles não sabem o que fazem. Dito por Jesus. E nós? Nós estamos ensimesmados, cheios de vaidade. A gente quer saber tudo em relação ao outro. A gente não percebe que o outro está no caminho, tanto quanto eu. É a historinha do Quintino com Bezerra. Você pode julgar, mas não cometa mais erros. A gente está nessa condição de não cometer mais erros? A gente está na condição de aplicação plena das leis de Deus nas nossas vidas? Estaremos daqui a algum tempo. Isso é inegável. Esse lugar de espírito bom, de espírito puro, de espírito crístico, será ocupado por todos nós. Agora, a velocidade em que isso vai se dar nas nossas vidas depende de nós mesmos. Exemplos não nos faltam.
Nós temos exemplos em Jesus, mas temos exemplos no mentor da nossa casa, que é Eurípides. Eurípides, quando teve um encontro com Jesus no plano espiritual, em que ele viu Jesus chorando, ele foi até Jesus, numa humildade imensurável, e falou: Pai, por que choras? Mestre, por que choras? Choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. A partir dali, Eurípides passou a praticamente nem dormir mais. Ele começou a realizar o trabalho para o próximo, o trabalho no bem, de maneira quase que ininterrupta, porque ele se sentia comprometido com Cristo, com as lições de Jesus. E nós? Qual a medida do nosso compromisso com Jesus? A gente tem dificuldade, às vezes, desse amor conosco, mas precisamos. Precisamos desse amor conosco, precisamos do amor para o próximo, porque Emmanuel nos fala, está lá no Fonte Viva, ninguém terá paz enquanto não souber perdoar, enquanto não souber amar. Isso é colocar a caridade em prática. Qual é a premissa maior da doutrina espírita, né? Que fora da caridade não há salvação. Então, quando eu digo que não há salvação fora da caridade, eu digo que não há salvação fora desse amor coletivo. Porque, no final das contas, meus irmãos, essa relação parental, a relação do trabalho, a relação com os amigos, elas são instâncias de uma relação muito maior e mais complexa, que é a nossa relação enquanto família universal. Eu preciso olhar para aquele companheiro que eu nem sei o nome, entendendo que ele é meu irmão. E que se ele puxou minha bolsa e levou meu celular, e seja lá o que for, a ofensa que ele tenha me feito, que lástima que ele criou mais um débito para a existência dele. Eu vou orar por ele. Eu vou orar por aqueles que dirigem o país. Ah, mas não tem mais jeito, esse pessoal... Não importa. São irmãos que cometeram equívocos, que não compreenderam as leis de Deus, e que bom que eu compreendi. Nós precisamos ter, meus irmãos, esse exercício do amor, porque é construído. O perdão, Chico, se eu não me engano, que falou isso quando lhe perguntaram a respeito do perdão. É como se fosse a plantação de um jardim. Você vai primeiro preparar a terra, você vai lançar a semente, vai cuidar todos os dias, e um dia a planta vai começar a crescer, ela vai florir. Não é assim que acontece? Então é claro que nem Jesus, quando nos trouxe essa lição, ele exigiu de nós essa mudança imediata. Tanto que é muito claro que há, de fato, essa anistia para nós, de que o amor é um amor com uma perspectiva um pouquinho mais ampla. Não é o amor que a gente já conheceu e desenvolveu por algumas criaturas que nos são afetas ao coração. Mas nós precisamos do exercício. Porque hoje eu olho para a pessoa e começo a orar para não ter aquela vibração. Amanhã eu já consigo dirigir uma palavra e depois a gente vai conseguir estabelecer um diálogo. E se a pessoa não aceita o meu pedido de desculpas ou que ela não aceite a aproximação, eu estou fazendo a minha parte. Chico nos falou o seguinte: eu fico muito triste quando alguém me ofende, mas eu fico mais triste ainda quando sou eu o ofensor. É isso que precisamos ter como norte. Eu não vou impedir ninguém de não gostar de mim, de não simpatizar com a minha pessoa, de não compartilhar das mesmas ideias que eu. Eu não posso. Livre-arbítrio, preponderante na vida de todos. Mas eu posso sim ser essa pessoa que não vai estimular aquele sentimento no outro, que não vai fazer a via de mão dupla devolvendo todo o tempo. Eu vou ser aquela pessoa que vai orar por aquele companheiro, que vai pedir a Deus para que ele encontre o caminho da retidão. Porque o bem está em todos nós, mesmo naquelas criaturas que a gente julga, as mais perversas, as mais cruéis. Vós sois deuses.
E se nós somos deuses, a bondade está dentro de nós. O amor está dentro de nós. Por vezes está soterrado em alguns outros sentimentos menos nobres, mas existe. Certamente existe. E por vezes, quantas oportunidades eu tenho de ser eu a regar essa sementinha, então, da bondade no coração do outro, com as minhas atitudes. Como Divaldo fez em relação ao Máscara de Ferro e outros casos mais que a gente deve conhecer, inclusive no nosso rol de convivência. Porque cada um aqui deve saber de alguma historinha de perdão que vivenciou ou que conhece e que as pessoas, de fato, melhoraram a sua aura vibracional quando perdoaram. Quando começaram a compreender, a entender o momento que o outro vive, a acolher esse companheiro. As crianças nos dão lição disso todos os dias. Criança briga, disputa brinquedo, tudo mais. Se for pequenininho, morde, o outro chora. No minuto seguinte, estão brincando juntas. Porque eles sabem que aquele problema foi pontual em relação a algo muito maior que eles vão viver na convivência infantil. Por que a gente perde isso, então? Porque a gente se deixa corromper pelos sentimentos e pelas características que o mundo nos impõe. Nós vivemos um mundo em que o egoísmo ganhou uma força tamanha em que a gente olha a bondade como uma bobeira, como uma tolice do outro. A gente vê hoje apelos, campanhas, bom é ser do bem. Por quê? As pessoas precisam ser incentivadas a serem do bem. Nós não precisamos disso. Nós já temos um incentivo maior que é Jesus. Esse exemplo imenso. Essa prova de amor. Essa prova do cuidado de Deus para conosco. Que Deus não vai ser... mas tem sempre alguém que me salva, né? Meu Deus. Né? Olha isso. Também ali, ó, o ar desligado, era isso. Sabia. Isso aqui é uma prova de calor que eu passo nessa encarnação. Eu vim com uma lareira, né, íntima. E nós não nos permitimos experimentar Jesus nas nossas vidas. Porque no momento em que nós fizermos essa chavezinha de virada, em que nós começarmos a ter Jesus como essa referência principal nas nossas vidas, nos nossos atos, certamente nós vamos modificar as nossas ações, nossos pensamentos. Experimentem esse exercício. Naquele momento crítico da dificuldade, Jesus, o que o Senhor faria? E nós teremos resposta para absolutamente tudo. Porque Jesus conviveu com aqueles que eram de moral duvidosa. Jesus conviveu com criminosos. Conviveu com criaturas extremamente materialistas. Em nenhum momento ele se corrompeu. Ele foi a prática, a personificação das leis de Deus todo o tempo. Então, não dá para a gente justificar que foram as circunstâncias, que foi o momento, não. Nós temos esse norte dentro de nós. Basta que a gente descortine, porque, de fato, por vezes, alguns sentimentos acabam não nos permitindo ver. Mas, a partir do momento em que eu me predisponho, certamente vai ser mais fácil. Então, meus irmãos, hoje... está começando agosto. Vamos imaginar que agosto é o mês da virada nas nossas vidas. O mês está começando. Vamos estabelecer as metas. Amanhã, vamos olhar com mais amor para aqueles que talvez não nos queiram tão bem, para aqueles que não nos parecem muito simpáticos. Vamos incluir essas pessoas nas nossas preces. Vamos perdoar também as nossas próprias fraquezas para que a gente possa ter outras oportunidades. Nós temos todo o tempo a possibilidade das novas escolhas. Claro, nos responsabilizando por aquilo que fizemos, mas também com a